Daniela Willig, 40 plus. Hoje o nosso convidado é Max Fercondini. Ele é ator, fez diversas novelas na Globo, começou em Malhação, fez Páginas da Vida, Laços de Família. Ele é apresentador também, apresentou Globo Ecologia. Ele é velejador, ele é escritor. E a gente vai falar do segundo livro dele, Mar Calmo não faz bom marinheiro. Oi, Max, tudo bom? Oi, Dani, tudo bem? Como é que você tá? Sim, muitas perguntas e depois abrimos lá no Instagram. Então já tem as poderosas lá, já tem um monte de coisa aqui no celular que no final a gente vai fazer. Se der tempo, a gente Com faz. certeza. Eu respondo com o maior carinho. Porque o livro tá um sucesso, o livro tá praticamente esgotado, não tá? A gente esgotou, eu tenho um aqui, o Mar Calmo não faz bom marinheiro. Esgotou a primeira impressão e eu precisei fazer uma segunda impressão. Foi Tá muito, vendo? muito legal. E o sucesso nas vendas é bastante importante, mas o que mais me deixa feliz são as mensagens que eu tenho recebido dos leitores, das minhas leitoras, sabe, citando trechos do livro, elogiando o livro do começo ao fim, em todos os aspectos. Eu coloquei 2 cadernos de fotos, né, onde as pessoas podem também Sim, acompanhar, olhar um pouquinho aqui, ó, esse aqui é o meu Sim, veleiro lá no incrível. Algarve, né? demais. E coloquei também os QR Codes. Então, são 2 QR Codes que tem no livro que puxam para as minhas outras expedições aqui também, ó. São Sim, os eu QR vi, muito Codes aqui, interessante. onde as pessoas podem não só ficar no universo da literatura, mas também ver um pouquinho das imagens, dos cenários que eu vi. Apesar de que eu descrevo com riqueza de Sim. detalhes todos os lugares que eu passei. Isso puxa para minha próxima pergunta, porque você foi o Max real, né? Pois é, o fato de eu ter acesso à televisão, né, e ter trabalhado no meu histórico, trabalhando durante tanto tempo, fez com que eu transformasse esses meus projetos pessoais em projetos profissionais também. Então, ou seja, no fundo eu continuei, eu permaneci na televisão, mas tive que me reinventar nesse sentido. E eu acho que uma coisa que foi bastante importante também foi o fato de eu ressignificar o que era o sucesso para mim, sabe? Essa palavra eu gosto muito, ressignificar, né? Muitas vezes a gente tem é, sabores na vida, ou desamores, ou né, mudanças ali no curso do que a gente estava fazendo, e a gente fica chateado, a gente acha que aquilo, né, a gente se apega demais àquilo, e eu acho que ressignificar é uma palavra importante também, para a gente reavaliar o que faz a gente feliz, né? Então, assim, o meu sucesso não estava mais atrelado à exposição na televisão, à exposição ali nas novelas. Eu tive, nessa circunstância de estar fazendo as minhas expedições, eu tinha um controle muito maior, porque quando a gente é ator de uma novela, de uma peça, o que seja, a gente é mais uma peça no tabuleiro, e eu ali dentro das minhas expedições tinha o controle da direção, tinha o controle da edição do programa, e podia passar a minha mensagem sem estar dizendo o texto de um autor ou sendo dirigido por um diretor, né, um outro diretor. Mas você acha que isso, o real que você mostrou, isso que deu esse boom? Eu acho que o que fez e o que faz com que as pessoas se identifiquem com o meu livro é porque eu conto a história com muita transparência. Ou seja, Isso. eu começo falando no livro, eu começo falando da minha separação, né? Então, Assim, para um homem se expor, né, expor um momento desse, já é mais difícil até mesmo do que para as mulheres. As mulheres falam mais sobre os sentimentos. E eu ali falei bastante abertamente sobre isso e o quão isso foi determinante, né? Ou pelo menos eu também ter que aí não é me reinventar, mas me redescobrir, eu diria, como indivíduo, né? Porque quando a gente é um casal, a gente é muito aquela unidade, o casal é uma unidade. Então eu precisei também buscar ali a minha individualidade, me reencontrar na vida aos 32 anos na época, sendo que eu conto isso, né, de maneira transparente. Então eu acho que e também a rescisão do meu contrato, eu também abordo isso, né? Então é um livro autobiográfico, não deixa de ser, é um livro de aventura Uhum. com uma base histórica pelos lugares onde eu passei,
mas eu acho que a sinceridade com que eu escrevi é o que faz com que as pessoas se identifiquem, elogiem e comecem o livro e vão até o final, né? É um tipo de Exatamente. livro, pelo que eu percebi pelos meus leitores, que ninguém desiste da história no meio do caminho. Essa fidelidade é muito importante para o escritor. Eu vi que você colocou no livro. O que que eu faço agora? Será que eu vou sozinho? Eu não vou? Será que eu levo uma outra pessoa comigo? Não, eu acredito, que a gente tem que ter um tempo, que foi isso que você fez, né? E aí você se autoconheceu, autorredescobriu, reinventou, ressignificou. É verdade, Dani. Não adianta, no caso de um relacionamento, né? Não adianta você tentar construir nada em cima de ruínas. Vai ruir, Tá. entendeu? Não adianta. Eu acho que a gente tem que ter um tempo mesmo para poder limpar o terreno, né? Até porque senão a gente acaba querendo substituir, né, a falta, né, preencher É. a falta que aquela pessoa fazia. E não é isso, a gente tem que ter alguém novo. Além do mais, a gente tem que estar a gente bem, feliz, para poder oferecer. Né? Você tem que estar feliz com você tem que estar bem com você para poder fazer o outro feliz. E o relacionamento, eu acho que é isso, é você querer fazer alguém feliz. É você estar você está transbordando de felicidade e precisar compartilhar isso. Eu vi que você já tem alguns livros, um próximo livro infantil, tem projetos de direção. Tem mais alguma aventura por aí? Quais são os planos para o futuro? De repente, voltar a atuar é um plano? Assim, voltar a atuar, não tão em breve, não tão cedo. É claro que a gente nunca deixa de ser ator, né? Um ator, uma vez, é sempre ator, mas eu tô vivendo um personagem tão mais legal que é o personagem real da minha vida que é difícil eu olhar para uma ficção, para uma dramaturgia e me interessar por contar aquela história. Eu quero contar a minha história através das aventuras que eu faço, das coisas, dos lugares que eu passo, né, das coisas que eu aprendo. E o próximo projeto é o livro infantil, são as aventuras de Minimax. Ai, meu filho vai Então, amar. qual a idade dele, Dani? 9 anos. Então, é para a idade dele que eu estou escrevendo, de Que 9, legal. 10, 11 até 12 anos. E o objetivo, basicamente, é assim, é tentar resgatar um pouquinho do que eu tive na minha infância. Através da literatura, sim, mas assim, sabe, aquela coisa de você sonhar e sair um pouco dessa janela que é o celular, a televisão, Sim. né? Porque eu vejo que essa geração, eles querem ser youtubers, antigamente queria ser, as crianças queriam ser jogador de futebol, né? Passei por essa fase também, mas eu É. acho que tem uma coisa bastante importante é, você. Eu gostaria de incutir isso, né? De induzir o jovem a pensar na possibilidade de se aventurar, se sair da sua zona de conforto, conhecer, explorar o mundo de uma maneira mais real, né? Fora dessa telinha que a gente está, É. fora desse ambiente virtual. E com relação às minhas expedições, a próxima viagem, a ideia é voltar ao Mediterrâneo. O meu barco atualmente está em Lisboa, então a minha vontade agora, minha ideia é voltar para o Mediterrâneo e navegar durante aí uns 2 anos e meio até a Turquia, gravando a terceira expedição, que é o Sobre as Ondas, né? Então, eu fiz o Sobre as Asas, que foi voando pelo Brasil, América do Sul sobre rodas, pela América do Sul, e agora no Mediterrâneo, o Sobre as Ondas. Ai, que ótimo. E vai ter livro também? Com certeza, talvez um livro de fotos, porque são lugares belíssimos, né? Tem Nossa, muita história, muito. muita coisa para mostrar nesse aspecto, mas com certeza, assim, eu me apaixonei pela literatura, é muito gostoso você escrever. Obviamente, nas duas, o primeiro, o Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro é meu segundo livro. O primeiro foi sobre a expedição de motorhome e eu contei um pouquinho também da expedição voando pelo Brasil, apesar de que nesse livro eu falo de outros aspectos dessas duas viagens, dessas duas expedições, mas a ideia é no terceiro livro, fora o livro infantil, né, o livro sobre a terceira expedição, então eu contar um pouco mais sobre aquele universo do mar Mediterrâneo, que é um mar super importante, né, onde a cultura ocidental foi forjada, né, através da gastronomia, da música, da arquitetura, diversas coisas foram combinadas nesse caldeirão que é o mar Mediterrâneo, né? Renata Pulese.
Uma mulher poderosa, independente, livre, ela assusta? Olha, eu valorizo muito o relacionamento equilibrado, né? Você ter uma pessoa que seja companheira, parceira, que esteja à altura. Então, assim, eu acho que só se assusta quem é menor do que isso, sabe? Quem não oferece o mesmo. Quando você é uma pessoa que tem o que oferecer, né? Eu acho que faz uma mulher poderosa, empoderada, não assusta. Mas é importante assim que a gente tenha entendimento dos papéis de cada um. Não é aquele papel tradicional, né? Obviamente, retrógrado daquela imagem que a gente tinha da mulher no passado ou do homem no passado. Mas eu acho que a gente tem que ter no relacionamento a gente tem que saber quem tem o que a oferecer, né? Então, assim, se eu sou mais líder, então, assim, que seja valorizado por isso. Ou então, se a mulher é mais líder, que seja valorizada por isso, entendeu? Então, essa combinação, ela independe do sexo, né, de cada um ali. É muito mais da aptidão que a pessoa tem para o relacionamento em si. Adorei essa resposta, é isso mesmo. Tem que ter um equilíbrio. E um, às vezes, é líder numa coisa, o outro na outra. E ali, assim tem que ser. Exatamente. Obrigado, Max. Eu tenho certeza que as poderosas aqui adoraram. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu livro, que deu tantas mensagens positivas, de superação, gatilhos positivos. Muita coisa Obrigado, para Dani. seguir aí, tá todo mundo adorando. E, fala onde tá vendendo o livro. E o livro, para quem quiser conhecer, é só acessar maxfercondini.com/livro, ou então entrar nas minhas redes sociais. A principal delas é o Instagram, então é @maxfercondini no Instagram, e tem lá as informações, tem o link na bio também, que direciona direto para o site. O livro está muito legal, eu sou suspeito para falar, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha história. Acho que todo mundo que teve contato ou que venha a ter contato vai tirar pelo menos alguma mensagem positiva, com certeza. Sou um privilegiado por poder fazer o que eu faço, agradeço todos os dias e sei da minha responsabilidade como comunicador, como foi durante os anos como ator, depois como apresentador do Globo Ecologia, mas agora nessa minha nova versão, nessa minha reinvenção, também sei do quanto que as coisas que eu falo podem impactar as pessoas e eu quero muito que esse impacto seja positivo. Saúde e vida longa para você. Beijos a todos e todas vocês. Tchau. Daniela Willig, 40+. Olá, mulheres, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao meu canal Daniela Willig 40+. E nessa segunda parte da entrevista com Max Fercondini, a gente vai falar dessa transformação dele, da atuação, para ser escritor e essas aventuras, e falar do livro dele, lógico. Mar calmo não faz bom marinheiro. Oi, Max. Oi, Dani, tudo bem? Como é que você tá? Max, uma pergunta que muita gente faz e que você deve ter ouvido várias vezes é que uma trajetória de tantos anos na área artística, quantos anos foram mesmo? Bom, trabalhando como ator, eu trabalhei até 2014, depois continuei apresentando os programas, né? Apresentava o Globo Ecologia concomitantemente com as novelas, mas permaneci, praticamente foram 20 anos trabalhando como ator e apresentador, até quando eu comecei a produzir os meus projetos, né? As minhas expedições. Mas foi uma longa jornada, eu comecei aos 14 anos de idade também, né? 99 para 2000, e foram bons anos aí de atuação na TV. E como que foi essa transição da área artística, né? Atuar, apresentar programas e depois ir para essas aventuras e virar um escritor. Como é que foi isso? Conta pra gente. Pois é, foi na verdade assim uma coisa, o resgate de um sonho, de uma vontade que eu tinha muito grande de poder fazer as minhas expedições, poder viajar, conhecer mais, explorar mais do mundo, né, outras culturas. E foi no momento em que eu tive que me reinventar mesmo. Na época, em 2014, a TV Globo já vinha fazendo, né, a mudança
da forma como eles contratavam, como mantinham o elenco. Isso acontece até hoje, né? Você percebe que assim os contratos longos que a gente tinha, que eu sempre tive, eles começaram a ser firmados somente por obra, né? Como a gente chama, né? Então você é contratado para fazer uma novela específica, e se essa novela vai durar 10, 11 ou 12 meses, então é o período que você fica contratado. E naquele momento, quando eu tive a rescisão do meu contrato, eu me vi sem chão, eu me vi ali, né, fora da minha zona de conforto, e precisei me reinventar. E eu acho que muita gente passa por isso na sua carreira, no seu trabalho, seja até mesmo um empresário que precisa mudar de ramo às vezes, né? E o mais importante, eu acho que é a gente tentar, nessa reinvenção, fazer algo que a gente realmente gosta. E acho também que as pessoas, nesse período que a gente passou, período de Covid, fez a gente relativizar muito mais o que a gente estava fazendo, né? O tempo que a gente dava à nossa família, a forma como a gente vivia, né? As pessoas sempre vivendo muito nas cidades grandes, muitas delas optaram por viver no interior das cidades, né? Em São Paulo, ali a gente tem o interior, tem a cidade de Jundiaí, onde eu fui criado, inclusive, mas tem Vinhedo, Valinho. Então, muita gente migrou para essas cidades para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E eu acho que o que aconteceu comigo foi isso. Nesse momento em que eu me vi sem saber o que fazer e o que ia acontecer, eu falei, quer saber? Eu vou colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos profissionais. É realmente uma história de superação, né, Max? Às vezes tudo tem que ruir para que se levante de uma forma mais verdadeira, que a gente vá atrás dos nossos sonhos, que a gente sinta o que a gente tem que fazer no coração. Isso é incrível mesmo. Exatamente, Dani. Claro que assim, eu tive. A gente jamais falaria sorte, mas assim, eu tive, pelo meu histórico de trabalho, pelas coisas que eu vinha fazendo, eu tive acesso a muita coisa dentro da televisão. Então, isso fez com que os meus projetos pessoais também se tornassem as minhas expedições, né? As expedições que foram exibidas na televisão. Mas foram projetos onde, de fato, eu migrei. É, é, Continuei à frente das câmeras, mas coloquei um pezinho ali atrás das câmeras, produzindo e dirigindo o conteúdo que era exibido, né? Max, e conta para mim aqui, como é que foi ficar tanto tempo num barco sozinho? Você pensou em desistir? Teve alguma hora, alguma situação que você pensou, ai meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Conta para mim. Algumas vezes passou isso pela minha cabeça, deu aquela insegurança, né? Aquele medo do desconhecido, e o medo faz parte, não só o medo de enfrentar o mar, né? De enfrentar as navegações, mas assim, essa questão de estar sozinho, o que vai ser da minha vida e tal. Uma coisa importante do que você estava falando é que assim, a gente não, às vezes eu espero que a mensagem do meu livro seja essa também, a gente não ficar esperando que a coisa aconteça, né? Muitas vezes a gente já está incomodado com uma certa coisa no trabalho, num relacionamento, e às vezes a gente fica naquele comodismo, naquele conformismo, e aí acaba sendo surpreendido. Eu acho que a mensagem do livro é a gente tentar ser o protagonista da nossa história, a gente tentar fazer com que a gente tenha o controle, né, a se antecipar à tempestade. Né? Eu acho que essa é uma metáfora, uma analogia que a gente pode fazer com a navegação. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a solidão ali, sobre esse momento sozinho, foi, especialmente no início, foi bastante difícil, porque eu estava sempre acompanhado nas minhas duas primeiras expedições, que foi sobre as asas, que eu voei pelo Brasil, e o América do Sul sobre rodas, que eu estava a bordo de um motorhome pelas estradas da América do Sul, eu estava acompanhado da minha ex-mulher. Então, me ver fazendo o mesmo que eu estava fazendo, que eram as minhas expedições, sozinho, naquele primeiro momento ali, foi bastante difícil. Até que eu descobri que a chave que transforma a solidão em solitude é quando você cuida de você como se você estivesse cuidando de uma outra pessoa. É isso que faz a diferença. Então, assim, sabe, imagina, a gente sempre tem o cuidado de receber as pessoas na nossa casa da melhor maneira possível, né? Coloca aquela toalha na mesa mais bonita, os pratos, prepara um jantar, abre um bom vinho. Por que não fazer isso para a gente também, né? Por que não preparar a mesa, preparar ou cuidar do nosso lar para a gente, enquanto indivíduo? Então, eu acho que foi isso que me fez, aos poucos, transformar a solidão em solitude. Agora vamos para as perguntas da internet.
Priscila Ferreira, ela está perguntando aqui, se na próxima expedição você vai sozinho ou acompanhado? Conta aqui pra gente. Olha só. Não, então cabe a mim dizer que não, estou solteiro por enquanto. Como eu conto no início do livro, né? Eu perguntei para minha terapeuta se eu devia encontrar uma nova namorada para fazer a terceira expedição comigo, e ela disse, brincando, que eu devia ter um amor em cada porto. Isso que ela falou, na verdade, era uma descoberta nova em cada lugar, independente de um relacionamento amoroso, né? Era uma descoberta nova em cada lugar que eu fosse passar. E eu acho que a viagem se tornou uma viagem de autoconhecimento muito profunda, e eu acho que estar sozinho para fazer a terceira expedição vai ser legal também, sabe? Eu acho que passar por essa experiência nessa longa viagem vai ser importante. Então, assim, obviamente que eu não descarto a possibilidade se alguma coisa acontecer, né, alguma coisa duradoura acontecer no meio do caminho, mas eu acho que o foco mesmo é mais a minha jornada pessoal nessa viagem. Max, muito obrigada de ter falado aqui comigo na entrevista. Eu acho assim, muito obrigada pelas suas mensagens positivas que você passou para tantas pessoas, tantos gatilhos positivos, onde pode mudar muitas vidas. Você está sendo o Max real, verdadeiro, e esse é o seu melhor papel, sem dúvida. Boa sorte para você, viu? Beijo. Obrigado pelas palavras. Eu sou um privilegiado por poder fazer o que eu faço, agradeço todos os dias e sei da minha responsabilidade como comunicador, como foi durante os anos como ator, depois como apresentador do Globo Ecologia, mas agora nessa minha nova versão, nessa minha reinvenção, também sei do quanto que as coisas que eu falo podem impactar as pessoas, e eu quero muito que esse impacto seja positivo. Mulheres, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo dessa entrevista. Deixa aqui seu like, o seu comentário e ative o sininho para outras notificações. Tem muito vídeo legal vindo por aí. Beijo! Beijos a todos e todas vocês. Daniela Willig 40+. Olá, mulheres! Bem-vindas ao meu canal, Daniela Willig 40+. Hoje o meu convidado é o Dr. Hércules Tadeu de Oliveira. Ele é ginecologista, obstetra e ele faz a reposição hormonal. Ele é especialista nisso. Então, vamos falar sobre menopausa. O doutor que trata de mim há tanto tempo, fez o parto do meu filho. Então, muito especial. Muito obrigada, doutor. Oi, Dani, tudo bem? Feliz Tudo jóia. 2023 para você, seus filhos, família. Então, vamos lá para a primeira pergunta. O que é menopausa, doutor? E como que ela é diagnosticada? Isso tem a ver com o estilo de vida da mulher, da alimentação? Tem uma idade específica ou não? Como é que é feito esse diagnóstico? Conta aqui pra gente. Bom, Obrigada. vamos iniciar então. Primeiro que nós temos que comentar é o que é a menopausa e quando ela é diagnosticada. Certo. Então, o que é a menopausa? Nós temos dois tipos, né, que a gente pode avaliar: a menopausa clínica e a menopausa laboratorial. A clínica é fácil, é quando a mulher fica 1 ano sem menstruar e você caracteriza ela como menopausada. Que tem uma primeira fase, que é a fase de climatério, onde a mulher tem irregularidades menstruais, pode iniciar alguns calores, pode diminuir um pouco o libido, o humor alterar, o sono alterar, mas quando ela é caracterizada como menopausada, é quando ela está menstruando e fica 1 ano sem menstruar. Agora tem aquelas mulheres que usam métodos contraceptivos que não deixam menstruar, como Mirena, Cailina e próprio gestrinona, que é usado na forma de implantes. Esses vocês não menstruam e não temos como diagnosticar pela parte clínica, então tem que ser laboratorial. Os exames laboratoriais é o FSH e LH. Esses dois exames é que vão mostrar, né, se você está na menopausa ou não. Quando o FSH aumenta bastante, o LH aumenta bastante, você já caracteriza acima de 15, 20, já começa a entrar nessa fase, aí vai atingir 50, 60, 70, né, nos níveis laboratoriais. Então, primeiro é diagnosticar a menopausa. Deu para entender direitinho. E aí, depois disso, quais são os principais sintomas? As mulheres já começam a sentir aquele calorão, climatério,
Muitas Certo. mulheres reclamam disso. E quais são as outras mudanças que ocorrem no organismo nessa fase? Então, vamos lá, Dani. A mudança maior que ocorre é realmente essa. Começa a apresentar os fogachos, que são as ondas de calor, o humor, o sono, o libido cai, a disposição, começa a entrar até uma fase depressiva, fica sem vontade de treinar. Então, você começa a ter o que aparece já um déficit hormonal. Então, esse déficit hormonal vai ser diagnosticado pelos níveis que a gente faz no laboratório. Além, mas o que mais importa mesmo é a clínica, né? É o que o paciente passa. Mas para a gente ter um diagnóstico e poder tratar e ter um nível para a gente poder ter de parâmetro, para quando a gente iniciar o tratamento e ver que houve uma melhora do ponto de vista laboratorial e clínico, a gente precisa de exames. Certo. E qual que é o tratamento? Depois que é diagnosticado, como é que a gente faz essa reposição hormonal? Qual que é o melhor método? Então, realmente tem vários métodos. Então, a gente pode ser feito via oral, que eu geralmente não indico, pela primeira passagem hepática, pode ter alterações vasculares, inclusive na diminuição até da taxa de testosterona. Então, a melhor é a via dérmica ou a via subcutânea. A via dérmica na forma de gel e a via subcutânea na forma de implante. Você tem implantes absorvidos e não absorvidos. Depois, numa outra reunião, a gente pode até comentar sobre isso. Legal. Mas, então, tem várias formas de tratamento. E aquelas mulheres que não podem utilizar, vai utilizar métodos naturais, depois a gente pode falar sobre isso também. E ele ameniza bem, então, por exemplo, esse implante? Ele ameniza bem os sintomas? Com certeza, porque você vai elevar o nível. O que você faz? Dentro do seu corpo você tem testosterona e estradiol, certo? Isso desde o início lá da vida até o fim da vida, em níveis maiores ou menores, mas sempre tem. Então, quando você corrige o nível. Então, nós simplesmente estamos elevando o nível para que vocês, pelo menos dentro do meu consultório, é o que eu oriento, é que eu deixo as mulheres entre 25 e 30 anos do ponto de vista hormonal, não interessando a idade. Maravilhoso, né? Que bom, né? Que a medicina está tão avançada assim. Outra pergunta é sobre o ressecamento, né, vaginal. O laser vaginal, ele é um dos tratamentos? Então, realmente tem o ressecamento vaginal, né? E isso dificulta a relação, dá dores na relação. A própria mulher a vagina começa a atrofiar. Se você não faz a reposição hormonal, ela vai atrofiar, vai dificultar a penetração no ato sexual. Então, o laser tem uma boa utilidade, com certeza. O laser é ótimo para isso. Hoje tem cremes à base de ácido hialurônico, que a gente utiliza bastante, e a própria reposição hormonal, quando você pode fazer reposição hormonal, vai ajudar muito, né, nessa secura vaginal. Existe alguma outra forma natural que a gente pode implementar, mesmo fazendo a reposição? O que a gente sempre orienta no consultório mais é atividade física. Por quê? A partir do aumento da nossa idade, nós vamos tendo uma diminuição da massa muscular, chamada sarcopenia, principalmente na fase de andropausa no homem e na menopausa na mulher. E quando você faz atividade física, você aumenta o nível de testosterona, você diminui essa perda, né? Sem fazer reposição. Então, você tem métodos naturais, alimentação saudável, com certeza, né? Você pode usar para diminuir calores uma planta chamada Smithfuga racemosa, que você diminui as ondas de calor. Então, a gente pode fazer sempre isso, né? A última pergunta é: existe alguma contraindicação na reposição hormonal? Existe uma contraindicação que eu chamo de absoluta, que é quando a mulher tem câncer de mama ou fez uma biópsia, uma atipia, que seja uma pré-lesão, né, cancerosa. Então, quando ela tem isso, não deve ser indicado mesmo reposição hormonal. Isso, que o câncer pode ser hormônio dependente e você pode evoluir com o câncer, né? Mas o estradiol e a testosterona nós temos dentro do corpo, nós simplesmente elevamos níveis, né? Entendi. Então, você faz um tratamento, você sempre, quando você vai fazer uma reposição hormonal, tem que ter todos os exames, né? Tem que fazer uma ultrassom de mama, uma ultrassom vaginal, uma mamografia, uma densitometria óssea, lógico, Papa Nicolau, colposcopia, e fora todos os exames bioquímicos, marcadores tumorais todos, né? Então, é feita toda uma avaliação, você não pode simplesmente orientar uma reposição hormonal sem essa base laboratorial, né? Então, e outra coisa, um acompanhamento tem que ser feito rigoroso. A mulher que faz reposição hormonal, ou mesmo aquela que faz como contraceptivo, tem que avaliar cada 3 meses ou cada 6 meses no máximo, fazendo um ultrassom de mama, ultrassom vaginal, exames laboratoriais novamente, né?
Então, dá para a gente acompanhar bem com segurança, né? Mas Ai, eu que sou muito a favor da reposição hormonal e que só traz benefício, na maioria Com das vezes. certeza, a qualidade de vida da mulher volta Vida, a ser. você melhora, é o que eu digo, o hormônio é vida, né? Principalmente a testosterona. Então, várias pessoas, às vezes, eu só reponho testosterona, porque a testosterona ela metaboliza para o estradiol. Então, várias pacientes minhas, eu só reponho testosterona. Então, essa testosterona, ela metaboliza para o estradiol, dá um nível de estradiol satisfatório, muitas vezes você não precisa repor estradiol, né? Porque o ultrassom vaginal na reposição hormonal tem muita indicação, né, para avaliar o endométrio, para que não haja o espessamento do endométrio. Obrigada, doutor Hércules. As respostas foram muito esclarecedoras e eu agradeço esse tempo que você se dedicou aqui para conversar com o meu canal. Eu vou deixar os contatos do doutor aqui na descrição, ele atende aqui em São Paulo. E mulheres, muito obrigada. Deixa seu like, que é muito importante para mim, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo com as amigas que precisam dessa informação. Tantas informações legais sobre menopausa, tá bom? Me siga lá no Instagram, Daniela W Oficial. Um beijo, até o próximo. Daniela Willig 40+.